Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, entre 8 e 9 da noite, aqui na programação da Vale TV, através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Agradecendo ao Vitor e o Marcelo que estão aí na Central Técnica, fazendo de tudo para que a gente chegue com qualidade até você em qualquer lugar do mundo que você está nos assistindo. Através, das redes sociais, o sinal da Vale TV vai para o mundo. E, claro, agradecendo aos nossos parceiros que acreditam nesse projeto e estão conosco aqui apoiando a nossa Vale TV. Muito obrigado, Energias da Natureza, desenvolvendo e instalando projetos de placas fotovoltaicas em residências, comércios e indústrias, oferecendo equipamentos de qualidade certificados com longa vida útil e gerando alto índice de satisfação, além, é claro, de muita economia na sua conta de luz. Por isso, faça contato agora com o André Reck pelo 519-9656-5083. Lembrando que esse ano é o último ano para você fazer o seu projeto sem aquela taxa extra que entra em vigor a partir de janeiro de 2023. Fazendo esse ano o seu projeto, você fica isento até 2045, então não perca tempo. Mercator Feiras e Eventos, que já programou suas feiras tanto de maio quanto de novembro até 2025, lá em Gramado, no Serra Park. Agora, em novembro, de 21 a 23, acontece mais uma edição da Zero Grau. Tudo novo de novo na Zero Grau, feira de calçados e acessórios, com cobertura total da nossa equipe da Vale TV. Inclusive, vamos gravar uma Estação Hamburgo lá dentro do Serra Park durante os dias da nossa feira. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nesses dois segmentos, tanto na limpeza quanto na proteção do seu patrimônio. Universidade La Salle, inscrições abertas para o vestibular 2022, um mundo de possibilidades para quem faz. Então não perca mais tempo, faça a sua inscrição. Agora nós temos EAD e semipresencial, tanto aqui em Novo Hamburgo, quanto na cidade de Estância Velha. E Sebratel Global, como a internet gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. Por gentileza, Vitor, vamos apresentar a bancada da noite de hoje. Quero agradecer aqui aos nossos convidados que atenderam ao nosso convite e estão conosco aqui. Afinal de contas, domingo foi um dia de extrema importância para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, com as eleições 2022. Inclusive, posso chamar de colega, né? Porque viveu mais de 10 horas conosco aqui na bancada, na cobertura. Começo por ele, doutor Vinícius Bondan, agradecendo mais uma vez aí pelo seu empenho, sua dedicação, a sua contribuição nessa importante cobertura que realizamos aqui no domingo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, colegas da mesa. Em especial, quero cumprimentar a minha querida colega Regina Bel. Primeira vez que nós... Desculpa. Primeira vez que nós estaremos... É de domingo ainda. Ficou mais de 10 horas no ar aqui, né? Está se recuperando ainda. Agora eu entendo o que eles passam nos comícios durante uma eleição inteira, né? Se 10 horas aqui no ar, a gente já fica desse jeito. Então, minha saudação aos telespectadores da Vale TV. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Doutora Regina Bel, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui contribuindo também com o nosso programa de hoje. Imagina, eu que agradeço, sempre que o seu convidado aí é possível, né, que a agenda permite, eu estou aqui, é um programa muito importante para a nossa comunidade e estou aqui à disposição, então, não só da mesa aqui, mas do Cláudio aqui, que eu nem perguntei para ele a pauta. Qual é a pauta? Eu sou corajosa, né? Aceitei sem saber a pauta. Muito bem.
O Wilson Pacheco, que é outro que já tem cadeira cativa aqui, sempre atende o nosso convite. Eu acho que é um momento de extrema importância, porque ele é um conhecedor do assunto também. Em todas as oportunidades que esteve conosco aqui, sempre trouxe, né, importantes orientações e informações na questão da importância desse dia democrático que foi o domingo e vai ser novamente daqui a alguns dias, dia 30, com o segundo turno. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Regina. Boa noite, Vinícius. É um prazer estar com vocês aqui e boa noite à nossa audiência. Muito bem. A partir de agora eu vou estar atento aqui também à nossa live no Facebook. Você pode interagir conosco aqui e participar, né, desta bancada desta noite. É claro que já passou o domingo, né, Regina? Mas eu não posso deixar de ainda comentar, né, os resultados. Sim. Ontem a gente fez outro programa baseado também somente nos resultados do domingo. Infelizmente, para a nossa cidade e região não foi muito positivo, ou seja, a gente não elegeu a quantidade de candidatos que tínhamos, né? Enfim, na cidade mesmo, eu acho que só o gaúcho da Geral que... 2 domiciliados em Novo Hamburgo, um domicílio eleitoral em Novo Hamburgo, né? O E gaúcho da o Geral Lucas Redecker. e o delegado Zuco, né? Ah, o delegado Zuco também, em né? nível estadual, né? Estadual. E o Redecker se reelegeu. E o Redecker, federal. a federal. Então dá Lucas para dizer Redecker. que Novo Hamburgo hoje tem 3 representantes, 2 em Porto Alegre na Assembleia e 1 na Câmara Municipal. Muito pouco para o Câmara dos tamanho Deputados. da nossa cidade, Pouco Regina. e surpresa para mim que o Giovanni Fontes não conseguiu Pois é, se com reeleger, quase 100 mil votos, Porque, 92, de acordo com né? os que entendem mais de política do que eu, é mais fácil se reeleger a deputado federal do que entrar um deputado novo, né? O apoio Sim. do partido é sempre mais É um forte, apoio né? do partido, eles têm todo o custeio durante o mandato inteiro, né? Então eles podem Tem a trabalhar experiência já de bastante. disputar eleições. Exatamente. Tem toda a experiência, né? E também a questão financeira, As né? Então foi emendas, uma né? surpresa que ele não se Sim. elegeu, né? Se reelegeu, né? Exatamente. Ficou, acho que até na segunda ou terceira suplência, né? Quer dizer, não é nenhum primeiro, que é o caso do Isur aqui. O Isur ficou na Mas suplência. como primeiro suplente, né? como primeiro. E automaticamente, dos 7 candidatos do partido dele que se elegeram, um deles vai ser chamado para alguma secretaria, Exatamente. independente de quem ganhe, É. né? O segundo turno. E automaticamente um deles indo para alguma secretaria, Ele consegue ficar automaticamente vão chamar aqui o nosso deputado. Isso. É importante para a cidade, né? Exatamente. Wilson, como é que foi o teu domingo? Foi tranquilo? Sim, sim, foi tranquilo. Mas eu gostaria de começar meus comentários citando Shakespeare, né? Citando o príncipe dinamarquês Hamlet. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Então, assim, eu não sou especialista em estatísticas, em matemática, eu mais porcamente sei a tabuada, né? Mas aconteceu alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha, mas eu também acredito que agora não adianta nada discutir isso agora. Sim. Tem que esperar passar o segundo turno e depois disso se investigar o que deve ser investigado. Eu não acredito que uma CPI vá trazer resultado algum. Eu acho que uma CPI dos institutos de pesquisa, por exemplo, vai ser a mesma coisa que a CPI da Covid. É só uma vitrine para meia dúzia de imbecis falarem bobagem. Então, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que... Mas está em xeque os Sim, institutos, tem né? muita coisa sendo questionada, né? Tem muita, e principalmente, eu diria até que não tanto no caso da eleição para presidente, mas para senadores, você vê absurdos, assim, diferenças muito grandes. Né? E no país todo, No né? país todo. Não só nós aqui. Não, você Foi tem... Hoje eu assisti um vídeo do Paulo Matias, do Paraná, que era o candidato do Bolsonaro. O Álvaro Dias estava com 40 e cacetadas por cento e ele estava com 13 nas pesquisas, e o Moro 20 e pouco. Deu Moro, ele com 29 e o Álvaro Dias que ficou com 13. Então, me parece assim, a função das pesquisas está sendo mais uma ferramenta de marketing dos partidos. Sim. Né? Ela tá sendo feita para influenciar os eleitores do que realmente dar um retrato da realidade naquele momento, como eles costumam dizer, né? Que a pesquisa é um retrato do momento. Me parece que
tem alguma coisa estranha aí. Mas também eu não acredito que agora seja o momento de discutir isso. Pesquisas ou as urnas também, porque você viu, eu ouvi falar um monte de que, estranhamente, um monte dos relatórios de urna lá, saíam todos eles o Bolsonaro com 129 votos em todos eles. É uma coisa estranha, que fosse o Bolsonaro ou o Zé da Esquina, qualquer um. Né? Mas e a linearidade com que um foi subindo e o outro foi caindo também é tudo muito estranho. Mas, como eu disse, eu não sou matemático, não saberia explicar melhor isso. E isso também é uma coisa para um segundo momento a ser investigado. Eu acho que agora o que vale, o que importa, é o segundo turno. Isso é o que conta agora para mim. Muito bem. Doutor Vinícius, o senhor comentava, inclusive, antes da gente entrar, que participou de um programa hoje pela manhã que tinha alguém de algum instituto de pesquisa? Uma diretora de um instituto de pesquisas aqui E o que o senhor conseguiu ouvir do estado do Rio Grande do Sul. Basicamente isso. Assim. Os institutos de pesquisa, de uma forma geral, estão tentando entender, né, o que tem acontecido, porque, de fato, não tem conseguido capturar algumas situações, né? A pesquisa eleitoral ela não é um prognóstico, né? Ela é uma fotografia do momento, inclusive ela não é a fotografia do momento da eleição, mesmo que seja de um dia antes, né? Alguns dias antes, porque, inclusive, eu sei, por exemplo, a pesquisa Datafolha, a última, né, divulgada no sábado, ela não foi realizada no sábado, né? Até porque é uma amostragem de mais de 12 mil pessoas ouvidas. Né? Então, uma amostragem significativa, mas, de fato, houve erros, né? Principalmente relacionados à candidatura de Jair Bolsonaro, né? E os institutos de pesquisa, nesse momento, eles estão avaliando o que está ocasionando esses problemas. Né? Inclusive, ela colocou de uma forma interessante, assim, que em primeiro lugar, os institutos de pesquisa eles não fazem pesquisas só eleitorais para veículos de comunicação. Né? Os institutos de pesquisa eles fazem, por exemplo, para as próprias candidaturas. Né? Que é o chamado também, que é o chamado tracking, né? Que não são divulgadas, né? Que não são divulgadas, não são aquelas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, então não podem ser divulgadas, né? Mas são pesquisas que utilizam métodos estatísticos, enfim, e todas as candidaturas majoritárias praticamente se utilizam hoje desse tipo de expediente, né? Porque ele é um expediente importante para entender tendências, né? Avaliar as tendências no curso da campanha. E promover ajustes de estratégia, né, eleitoral. Isso é invariável. A campanha do Lula, a campanha do Bolsonaro, a campanha do Ciro, da Simone Tebet. Né, aqui em nível estadual, né, essa diretora de instituto de pesquisa faz o tracking da candidatura do Eduardo Leite, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, enfim, ela colocava que os próprios institutos querem entender essa situação porque eles dependem majoritariamente da credibilidade deles. Exato. Porque se as pessoas desacreditarem as pesquisas, os institutos eles vão perder a sua serventia, né? A sua possibilidade de prestar serviço. Isso são empresas, não podemos esquecer isso. Né? Então, assim, não acredito eu não acredito, pelo menos dos principais institutos, aqueles que reconhecidamente têm credibilidade, são conhecidos como instituições sérias, não acredito no erro deliberado, né? ou mais do que isso, na má fé para tentar induzir o processo eleitoral. Mas, de fato, alguma coisa não está conseguindo ser capturada. Né? E aí, assim, as hipóteses levantadas, né? A primeira delas é que as próprias pesquisas serviram, principalmente para a candidatura de Jair Bolsonaro, para impulsionar voto útil. Né? Então, assim, uma das questões levantadas pelos institutos de pesquisa é que, principalmente, Ciro Gomes e Simone Tebet perderam, na última hora, os votos daqueles eleitores que tinham uma inclinação a já ir com Jair Bolsonaro no segundo turno e anteciparam isso em uma reação ao prognóstico de possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno. Então, já se anteciparam migrando. Essa é uma das possibilidades. Né?
A segunda, Eu concordo. que eu particularmente não tinha ainda avaliado, mas me pareceu bastante interessante, é que principalmente as candidaturas de extrema-direita no país, elas têm sistematicamente criticado as pesquisas, né? Isso tem sido muito comum. E esse comportamento ele acaba se refletindo no eleitor, né, do campo mais à direita, né? E esse eleitor ele não estaria respondendo às pesquisas. Porque a pesquisa, como é que ela funciona? Monta uma amostra que ela é representativa, né, da sociedade. Então, inclui a mesma faixa de renda, escolaridade, tenta se montar naquele universo uma proporcionalidade do eleitorado brasileiro, né? E essas pessoas, esses eleitores, eles estariam dizendo que não querem participar da pesquisa. E a pesquisa ela vai pegando outras pessoas no mesmo segmento até que alguém responda. Então, esses eleitores não estariam respondendo à pesquisa, logo a pesquisa não consegue capturar, né? E a gente, lembrando sempre, a pesquisa também depende da sinceridade daquele que responde em relação à sua preferência, né? Se ele disser que vota em A e na hora votar em B, a pesquisa jamais vai conseguir capturar isso. Eu acho que a metodologia também da pesquisa é muito importante. A metodologia né? presencial também está sendo reavaliada. A sequência né? de perguntas que você faz, porque as perguntas podem induzir a uma resposta lá no final. Sim. Né? Eu Então, penso tudo isso é que importante. Nos dias de hoje, eu tenho ouvido falar bastante, porque, veja, se nós formos analisar o Lula e Bolsonaro, não é tanta diferença. O Lula ficou na frente. A pesquisa dizia que ele ficaria mais na frente. da margem Talvez de erro. ganhasse Diferença muito mais. maior. Com uma dentro da margem diferença de maior, erro no talvez Datafolha, né? ganhando De 10 no a 15 primeiro. pontos de Exato, diferença. no primeiro turno. Mas agora veja para governador. O Preto quase pegou o segundo lugar. Sim. Eu acho que foi uma surpresa. E o terceiro na pesquisa então, ficou em primeiro. Então eu ouvi isso que tu ouviste, porque eu também eu fico interessada, porque e quero dizer que eu não acredito em má fé dos institutos. É o trabalho deles. Mas olha, assim, por eu exemplo, só a gente tem que considerar uma coisa. E especialmente os institutos, principalmente esses mais importantes, né, que, como o Vinícius falou, não fazem só para nós assim, a pesquisa. E eu penso que eles têm que ver o que aconteceu, né, porque está diferente. Nós temos um cenário diferente hoje em dia. E nós temos as redes sociais, nós temos que nós não tínhamos. Eu acho que eu respondi uma pesquisa aqui, nisso que ele falou. As pessoas, eu avaliei assim, as pessoas que são PDT, não deixaram de votar no Ciro. Eu tenho amigos que disseram, no segundo turno, né, eu voto no Lula. Mas agora não, agora eu voto. Agora, muita gente que votou na Simone Tebet e no Ciro, eles mudaram o voto, já no primeiro turno, e foram para o Bolsonaro. Então, talvez, e só isso dá essa diferença. Né? Bolsonaro fez mais votos do que... E isso, eu penso que o Instituto de Pesquisa ele não consegue pegar essa coisa. Vocês veem assim, ó, qualquer coisa que sai na imprensa agora, seja fake news ou não, ela vai mudar o pensamento de algumas pessoas. Eu não sei o percentual, por isso que se está em cima, né? Vocês Sim. viram o que aconteceu com a empresa lá de Nome Toque. Já foi notificada, né, por coação eleitoral. Não pode fazer isso. Se o fulano ganhar, eu vou diminuir 30% do meu né? E ela já fez isso em 2018. Já foi. Então, assim, eu acho que tem que se ficar em cima, tem que se ganhar a eleição de uma maneira limpa, honesta, conquistando votos. Ganhe quem ganhar. E ponto final, né? E ponto final. O Carlos Fonseca, boa noite, a qualificada bancada dessa noite. Obrigado, Carlos. Gildo Heckler. Desde que existe pesquisas eleitorais, servem para direcionar os eleitores. Hoje não é diferente. O início é direcionamento, depois seguem a tendência. A opinião aqui do Gildo. A Isadora Camargo, abraços, de Minas Gerais. Filhona querida. Né? A Vitória Tavares, boa noite, bancada. A Jordana Eutz, que acabou de sair aqui dos estúdios. Minha nora. Ah, é? Na audiência, super bancada. Obrigado, Jordana.
Eu acho que, sem dúvida alguma, né, como bem colocou aqui o Gildo, acaba interferindo na decisão, porque eu escuto muito, eu não voto em quem vai perder. E automaticamente, olhando a pesquisa, ele vai votar no que supostamente vai ganhar. A Regina deu o exemplo da eleição aqui para governador no Rio Grande do Sul. Sim. São Paulo. O Haddad estava com, pelas pesquisas, ele tinha 18 pontos na frente do Tarcísio, se não me engano. O Tarcísio estava em terceiro, se não me engano, na pesquisa. Olha o que aconteceu. Pois é. Não é? Então, para mim é claro isso, no meu entender. A função da pesquisa é direcionar. Como você falou, não vou votar em quem perder. Qual é a pesquisa? A pesquisa está mentirosamente dizendo que aquele cara ali vai ganhar. Então eu vou votar naquele cara, ele vai ganhar, por que eu vou votar no perdedor? Não é? Não quero perder meu voto. Exato, é complicado isso é complicado. Muito complicado. E na questão da Agora, renovação... essa questão aí é culpa da pesquisa ou é culpa da falta de cultura política do brasileiro? Né? Pois é. Eu acho que tem tudo, Porque, né? particularmente, sim, São claro, fatias da mesma torta, né? mas assim, eu acho que é algo, né, a se pensar também, além de Exato. questionar a pesquisa, questionar essa necessidade de votar no candidato que vai vencer, né? E não no candidato que eu tenho convicção, né? Exato, Eu que é o melhor candidato, eu não na lembro, tua eu não opinião, lembro né? agora qual o nome do instituto. Eu vou citar o Quest, mas não tenho certeza se é esse nome. O diretor, o dono da Quest, ser entrevistado pela Jovem Pan, e um dos comentaristas lá, o Roberto Mota, pergunta para ele, e ele responde, fala, olha, tem empresas que vêm e compram pesquisas, e tem empresas que vêm e compram resultados. É a escolha do cliente. Então, Forte isso, o hein? dono do Instituto de Pesquisa falou isso. Eu não, Mas ele não estava falando no instituto dele, né? Não, ele estava falando de experiência própria, ele estava falando dele, acredito. Ele não vai... Então Ele é dono de um instituto de pesquisa. Mas ele compra. Mas então ele Isso está não confessando, vende, pois mas é. então ele está Daí confessando também. um crime. Daí ele Não, estaria confessando Ele crime, está dizendo do ramo que ele trabalha, né? Ele não afirma ali que ele vende resultados, mas ele diz que tem empresas que compram pesquisas, que deve ser uma maioria, acredito eu, e tem empresas que compram Com resultados. certeza, né? Essa eleição aí a gente viu, porque da mesma forma se viu e foram divulgadas pesquisas em que o candidato Jair Bolsonaro estava na frente. Sim. E essas pesquisas também erraram. Exato. Né? Porque ele não terminou na frente. Exato. Muito. Então, assim, eu acho que assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. A coisa que eu mais escuto, e assim, algumas campanhas eleitorais já que eu tenho o privilégio de participar diretamente, via de regra, o candidato que está perdendo é o que reclama da credibilidade e questiona a credibilidade das pesquisas. Né? E o que está ganhando, não, as pesquisas são... Só que a pesquisa ela é uma estatística, na verdade. Né? Por isso que eu digo assim, que eu não acredito, eu realmente não acredito na má-fé. Né? Quer dizer, dos principais institutos. Né? Claro que tem institutos ali que me parece que vendem resultados. Agora, né? Eu acho que isso é muito uma claro. coisa que eu não entendo... Temos que separar, né? Separar, O joio né? de Eu já trigo, participei- Para não ficar... Exatamente. Eu o já joio de participei de algumas votações pela internet, onde eu digito meu CPF e eu voto. E eu falei, não, vou testar. Passou meia hora, falei, vou votar novamente. Digitei meu CPF, não, você já votou. Qual a dificuldade desses institutos, então, colocarem as pesquisas na internet? Você digita o teu CPF, porque se essas que eu já fiz... Inclusive, o instituto que mais acertou o resultado foi o Atlas, Todo e que pela internet? realiza pesquisa pela internet. já resolveriam muitos problemas, eu acredito. É uma questão isso, de né? questionar, Porque ele inclusive, a também poderia metodologia. questionar, Né? tipo, qual é a minha renda, qual é a minha profissão para fazer aquela... Tem um questionário ali, dentro você desse responde setor. e vota. Exato. Pronto. Agora, tem assim, uma questão, né? É um momento muito único, porque essas pesquisas que utilizam uma metodologia de uma abordagem presencial, elas já acertaram resultados, né? Então, assim, a gente também tem que entender o que conjuntura é essa que a abordagem presencial não tá conseguindo medir. Porque é estatística, entende? É estatística, é matemática. É matemática. É uma ciência, né?
É claro que ela não funciona, de novo, ela não funciona como um prognóstico, não é futurologia, né? Não é bola de cristal, probabilidade, né? Mas ela é uma fotografia daquele momento de acordo com as respostas dos entrevistados, né? E aí o que está acontecendo hoje na sociedade brasileira, que as pesquisas, principalmente com abordagens presenciais, não estão conseguindo capturar um aspecto importante do cenário, né? E aí outras questões, assim, por exemplo, eu li a entrevista da diretora do Datafolha, colocando que, assim, por exemplo, no Rio de Janeiro é muito complicado, né? Porque foram inúmeras situações de entrevistadores sendo ameaçados pela milícia. Né? Situações, por exemplo, na Baixada Santista, como é que vai fazer pesquisa? na Baixada Fluminense, desculpa, em que houve entrevistadores ameaçados, né, que não puderam realizar o trabalho em determinados locais. Né? Então, assim, é algo, uma aventura ali. Algo assim, imagina, né? Imagina, e não por acaso, talvez ali no Rio de Janeiro foi o cenário mais adverso, né, em termos de pesquisa, né? Muito bem. O JB Leal da Costa, boa noite. É um absurdo alguém só votar em quem vai ganhar. Aí vem bem ao encontro daquilo que o doutor colocou, né? Aí vai a questão da ideologia da pessoa também. E né? como a Regina comentou antes, é por isso que você tem a eleição em 2 turnos. No primeiro turno eu vou votar naquele que eu acredito, que defende minhas propostas, ou que eu me identifico com as propostas dele. E no segundo turno, se ele não foi eleito, então eu vou escolher aquele com quem eu mais me identifico entre os dois. O meu partido mais se identifica, porque considerando assim, e até eu quero dizer assim, muito eu ouvi de pessoas que disseram assim, não, mas espera aí, vota agora já, porque tu viu, olha o percentual pequeno que o teu candidato tem. Mas eu disse, gente, vamos respeitar. Ele é do PDT, que é um partido de esquerda, não é um partido de direita e nem de extrema direita, nunca foi. Né? E deixa ele votar. Sim. Né? Se o candidato da esquerda, com quem ele mais se identifica, não ganhar no primeiro turno, ok, ele vota nele no segundo turno, mas deixa ele votar no... Eu acho que esse respeito a gente tem que ter muito, e eu vejo assim também, isso que o Vinícius falou é muito importante. Nós temos que ter um eleitor mais conscientizado, que ele saiba que ele não pode votar porque ele está ganhando alguma coisa do vereador, do deputado, alguma promessa, e ele tem que conhecer o seu candidato. Exato. Né? Conhecer. Se ele... Até tem gente que me diz assim, Regina, eu não tenho partido, eu escolho o candidato, eu voto na pessoa. Ok, mas conhece a pessoa, está escolhendo aquela pessoa, aquela história daquela pessoa, então está votando. Ok, beleza. Agora, tu votar naquele que está na frente, quer dizer, eu sinceramente eu sinto muito. Né? Até porque a gente tem a opção. Eu sinto muito, porque a maioria, a gente tem que também saber, a maioria dos eleitores desse país deveriam saber muito bem em quem votar e por que votar naquele candidato. Exato. Né? Até porque na hora de votar lá, por exemplo, eu vou usar o meu voto. Né? Vou abrir o meu voto aqui. Eu votei, eram 5 votos, né, que a gente tinha que realizar no domingo. 5 eu votei, todos os 5, cada um era de um partido. Por quê? Porque eu não votei no partido, e sim na pessoa que eu achava, como bem colocou aqui o Wilson, que vai me representar. Exato. Né? Então, o deputado federal foi de um partido, o estadual foi de outro, o senador foi de outro, o governador foi de um e o presidente foi de outro. Tu tem essa opção de votar na pessoa que mais te identifica, não a questão do partido. E né? veja, em termos de surpresa, para mim, assim, em termos de surpresa com os institutos de pesquisa, o que foi aqui o Mourão ter sido eleito? Ele estava em terceiro lugar. Quase quarto. Quase quarto lugar. E foi eleito. E aqui nós temos que daí fazer, sinalizar uma coisa assim, porque o pessoal fala muito assim, se elegeu 20 anos, é político e se elegeu com a urna eletrônica, aí está tudo bem. Se está com medo de perder, a urna eletrônica é fácil de ser fraudada, não sei o quê. Assim os institutos de pesquisa. O Mourão não fala
nada dos institutos de pesquisa. Porque ele tá, né, ele ganhou. Tá bem na foto. Não deu certo, Mas pelos institutos de pesquisa ele não ganharia. Mas Não eu ganharia. também acho que tem uma outra coisa, Ali- né? Ele ali foi a gente- beneficiado, porque Ali- claramente aconteceu uma movimentação de voto útil em favor dele na última hora Exatamente. e provavelmente com Veja- base nos resultados Sim. das Veja, pesquisas. né? daí eu vou falar. Então, se nós pegar assim, só para senador, nós vamos falar muito mal. Então, se nós vamos falar de instituto de pesquisa e que não tem credibilidade, vamos falar dessa aqui, porque ela foi incrível. E o que foi ali? Eu entendo. Eu, como cidadã, especialmente como advogada, e o pouco que eu entendo de política, eu entendo ali. Houve uma manifestação política do voto útil. Muita gente votou nele, porque, inclusive, a comandante, Nádia, a Nádia, vê que não deu tempo, ela recebeu o voto porque não deu tempo de tirar o nome dela, né? Então, ela recebeu o voto. Mas a Ana Amélia perdeu uma quantidade. E o que foi ali? O voto útil. Mas por Sim. que voto útil? Porque a direita tinha 2 candidatos aqui ao Senado, né? Sim. Então, de última hora, uma parte importante dos eleitores da Ana Optaram por Amélia ele. foram para o Mas, Mourão. mas por que vocês muito pra dizem vencer útil? a candidatura da Os esquerda. eleitores decidiram por ele. Pronto, ponto. Morreu o assunto. Mas é o Sim, mas O quê? Porque é muito útil? Se tivesse sido eleito o candidato da esquerda, não seria útil, então? Seria o voto certo? Não, porque Não, a voto- comandante Nádia, e nem voto Não, ela abriu mão da candidatura dela. Ela abriu. Aliás, ela nem deveria ter saído para senadora. Não deveria ter Mas saído. a Ana Amélia, veja, quem vota na Ana Amélia não vai votar no Olívio, não vai, não. Não tem como pegar voto útil pro Olívio. Mas a Ana Não, Amélia, agora, isso apoiou que- a Manuela na última eleição. Isso que você diz, Wilson, nós podemos falar nisso aqui que diz assim, o PDT apoia o Lula. Não quer dizer que todo pedetista, todos que votaram no Ciro vão votar no Lula. Não, isso aí está certo. Agora, até porque o Ciro brigou com os dois, né? Não se sabe nem para que lado ele vai ele agora. Ele bateu muito Não, nos dois. mas agora- Aí depois é difícil tu ir lá e apertar a mão, meu amigo. Mas aqui, agora é uma coisa interessante, né? O que mostra que, na minha visão, o Ciro é um cara completamente sem caráter. Porque olha o que ele falou do Lula. Vamos ficar só no Lula, não vou falar no Bolsonaro. Olha o que ele falou do Lula. E agora ele vai dizer que vai seguir a instrução do partido e vai apoiar o Lula? Brincadeira, isso é coisa de pessoa que não tem caráter. Ele pode bancar o macho, falar grosso, e principalmente quando ele está bêbado, ele fala muito grosso, mas isso é coisa de gente sem caráter. Eu penso que não é por nada que ele teve esse índice de... Sim, ele 3%. 3%. Ele não agradou O o eleitor do PDT. O doutor Vinícius foi muito feliz numa colocação domingo, não sei se o senhor lembra. Acho que com essa votação de hoje, acho que o Ciro encerra a sua carreira, vou dizer em outras palavras aqui. E ele já Brigou com o tinha. irmão dele, né? O E irmão ele- dele brigou com ele, vamos dizer Ele assim. já tinha o trekking também, ele sabia que ele ia ficar, inclusive, atrás da Simone Tebet, né? E aí, no dia da eleição, logo depois de votar, ele já tinha anunciado que era a última vez que ele concorria à presidência da República, né? Mas acho que ele já falou isso antes, não falou? Bom, aí Aquela vez que ele eu foi para parto do Paris, ele pressuposto não que as falou pessoas isso estão falando também? sério, A né? postura da Simone, veja, ela fazia as críticas dela, tanto pro Lula quanto Pros dois pro também, né? Bolsonaro, mas com muita classe, né? Foi uma grande revelação Eu dessa acho que ela eleição, foi né? uma grande revelação, fico Eu orgulhosa. até não entendo por que vocês, mulheres, não elegeram ela. Vocês têm mais votos que nós. Pois é, mas... mas não é só o fato... Não, Só de ser mulher, eu te né? explico, não é o fato só, eu não vou votar numa mulher só Sim, pelo só fato porque- dela ser eu mulher. sei. Né? Tem que Eu ter não- conteúdo, como tem que diz, ter né? conteúdo, tem que... né? Enfim... mas eu acho que eu tenho que considerar que ela teve uma postura Não, foi uma surpresa surpreendente positiva, para mim, positiva. né? Uma postura surpreendente. Ela tem uma vasta experiência política, ela é Sim, filha de um sim, político sim. importante, do Mato Grosso do Sul. Eu acho. Ao contrário da Soraya, que não sabia nem falar no Exatamente. debate, né? Então eu acho Ela que ficava buscando palavras no debate. eu acho que quem despreparo vai total, né? para um cargo desse tem que saber e tem que ter uma postura, né? Eu fiquei
Mandou até o padre para o inferno? Mas que barbaridade. Fiquei muito feliz. Não, assim, foi bem positivo, assim, bem eu concordo, positivo. concordo. O Gildo Heckler aqui mais uma vez, pergunta que não quer calar, né? Por que nas eleições temos 30% de abstenção, nulos e brancos, e nas pesquisas eleitorais ficam como indecisos 1% apenas? Isso é outra... As abstenções são 32 milhões de votos, uma coisa assim, é um absurdo, né? Mais 20 e poucos por cento. Mas é muita coisa. Eu penso assim, ó, ali é considerado, ontem eu ainda estava falando isso com um colega, nós temos que considerar o seguinte, né? Ali é considerado todo mundo que tem título de eleitor. Tu pega todas as pessoas doente que eu te digo em lares de idosos ir, e né? tal. Essa gente não... Mas 30 milhões é muito, né? É muito. É muita gente doente, né? Não, tem muita gente doente, incapacitada, doente. E doente que eu digo assim, não é assim que está muito mal, mas estão internados. Dá uma olhadinha, eu já tive... pais assim, internados em lares, a gente só tem consciência dessa realidade quando a gente vive isso. Para tu ver que cada esquina tem um lar. É uma quantidade de pessoas que é inacreditável. Eu passei a ter essa consciência quando eu vivi isso na minha família. Mas 32 milhões é muito. É muito. E daí tem aquelas pessoas que não têm dinheiro para nada também, né? Não tem dinheiro para nada, nem para ir votar. Nós tínhamos a passagem gratuita que não era para ter. Em poucas cidades, né? Mas, no país todo, mas né? é difícil, gente. Num país, eu penso assim, a gente sempre tem que avaliar muitas coisas, né? Nós fazemos parte, somos privilegiados, né? De um pedacinho da sociedade, né? Eu não posso, quando eu vou comparar alguma coisa, comparar comigo, né? Do jeito que eu vivo, no meio social que eu vivo, né? E tal. Então, eu gostaria que se estudasse isso. Quem são esses... Por quê? Eu até te digo assim, eu acho muito importante, eu acho que os dois candidatos, especialmente os para presidente da República, aqui no Estado também, eu acho que eles têm que correr atrás desse pessoal que não votou, para saber por que não votou. Exatamente. Porque é muita gente, como tu dizes. Exato. Gabriela Piardi dos Santos, um abração aos queridos colegas Regina e Vinícius, bancada muito nossa colega aqui qualificada. Eu preciso fazer advogada eleitoralista também. Opa, eu preciso fazer um intervalo. Na volta, eu quero saber de vocês uma pergunta que surgiu no domingo, não sei se o doutor Vinícius vai lembrar, a pergunta de um telespectador. O Onix vai tomar café preto ou com leite? Depois do intervalo. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local, e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança.
Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV, mais uma edição do nosso Estação Hamburgo para Energias da Natureza, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços, Universidade La Salle e Sebratel Global, como a internet gaúcha, como você. Fiz uma pergunta na ida para o intervalo e quero saber dos meus convidados aqui. Foi muito feliz o telespectador que nos trouxe essa questão lá no domingo, na nossa cobertura aqui, né? Regina, começando pelas mulheres. Ah, aqui. pois é, pô, eu ia dizer passa, já estou passando. Passa para os meninos aí que eu estou pensando. O que tu diz assim? Até a gente continuou no intervalo aqui, como é normal no nosso programa. Não? Eu acho que... Eu quero dizer uma coisa que eu não disse antes, e que eu acho muito importante e que tem que ser analisado. O maior perdedor destas eleições, ao meu ver, foi o PSDB, né? O PSDB se aniquilou no país inteiro. Ele quis muito. Exatamente. Há uns anos atrás, e ele se perdeu na poeira. Bom, em São Paulo perdeu de quantos anos? 32, né? Pelo amor de Deus. O PSDB é um grande perdedor, né, destas eleições e podia elencar vários motivos para isso ter acontecido, e acho bom a reflexão de todos os políticos a respeito disso, né? Então, assim, eu continuo ali dizendo ali sobre essa situação do Onix. Eu te digo assim, eu acho muito difícil, eu acho fácil o eleitor do Leite, do Eduardo Leite, migrar para o Onix. Não acho, eu penso que quem votou no preto não vota no Onix. Sim. Engole o leite, toma leite puro. Leite puro, toma, porque o leite ele desagradou a esquerda, até de centro, quem é de centro, quem é de esquerda, muito, eu penso. Porque lá no início ele apoiou o Bolsonaro, depois teve as rusgas, né, brigas com o Bolsonaro. Hoje, se ele ficar em cima do muro, é muito ruim. Podem explorar muito e ele pode perder votos de quem votou nele no primeiro turno. Porque eu penso que essa migração aí é muito, muito fácil. Acho muito difícil quem votou no preto votar no Onix. Porque o Onix representa a extrema-direita, que é o Bolsonaro. Sim. Desculpa, você poderia me definir o que é extrema-direita para você? É tu ser muito de direita. Muito de direita. E o Bolsonaro, eu respeito todo mundo. Eu sou quase extrema careca, então. É isso. Veja, quem se expressa da maneira como eu aprendi na escola, importantes como o Bolsonaro expressa, né? Ele foi muito infeliz. E não vem dizer, eu acho assim, ninguém pode dizer, porque... dizer assim, ele disse no momento que estava brabo ou não. Não, ele disse ali nas entrevistas dele, as coisas que ele fala sobre os homossexuais, né? Que queria ter meu filho bandido. Que Pelotas é um polo exportador de viado, é isso que ele falou, por exemplo? Eu não corro risco de ter uma nora negra porque meus filhos foram bem educados. Então, é o que a pessoa pensa. Eu ser de direita, eu ser de centro, ela tem limites, né? E o Bolsonaro, infelizmente, ele coloca assim numa coisa sem limites. Não, porque assim, eu aprendi na escola, eu não estudei muito e nem li muito, mas eu aprendi assim, se você é de extrema direita ou de extrema esquerda, nas duas situações, você está pregando a luta armada, nas duas.
Eu não vi nenhum deputado, senador ou presidente que são de direitas pregar a luta armada. Eu já vi gente de esquerda pregar a luta armada. Né? Então, eu fico assim meio incomodado. Quando fala, extrema direita, porque ele fala isso, ele fala aquilo. Olha o que está sendo feito no governo. Né? Você vai olhar só, olha as bobagens já que o Lula já falou. Como eu falei aqui agora. Mas e é muito criticado quando fala bobagens, quando? né? Quando? Por quem? Sempre. Eu penso assim, quer ver? Não, mas assim, acho que, desculpa, nós estamos fugindo da pergunta do Eu respondi. do nosso Eu acho que assim, a situação aqui, o Onyx e o Leite, é uma situação que os americanos falam, é um catch-22, um catch-22. O que é? É aquele... uma tradução que eu tenho, mas não posso falar aqui porque tem palavrão no meio. Mas, assim, qualquer decisão que o Leite tomar, ele é crucificado pelo outro lado. Ele está numa situação muito complicada. A situação dele é muito difícil. Mas ele se colocou nessa situação. Exato, ele se colocou. Mas ele se colocou principalmente por quê? Na minha visão, vaidade. Porque alguém foi no ouvido dele e falou, vai lá, você vai ser presidente da República. E ele acreditou nisso. Sim. Ele é um político regional, ele não tem expressão nacional nenhuma. Nenhuma. Então, não sei a quem ele ouviu e ele acreditou nisso. Né? Mesmo já havendo a convenção do PSDB, Exato. o Dória, que para bobo não serve, atropelou todo mundo e ganhou a convenção. E ele ainda foi lá tentar fazer algum tipo de conchavo, alguma coisa. Exato. Ficou ruim para ele aqui. Ficou horrível para ele aqui. A situação que ele criou aqui com o vice-governador foi Exato. horrível. E o Rio Grande do Sul, eu posso estar muito enganado, porque eu sou paulista, mas eu moro aqui há algum tempo, tem uma tradição muito forte de nunca reeleger um governador. E não adianta você vir com essa conversa mole. Mas eu me renunciei e agora é uma nova... Sim. Não, meu filho. Uma nova candidatura. Você pegou a cueca e virou ao contrário. Só isso. Talvez, mas Wilson, talvez ele tivesse conseguido se ele tivesse ficado. Se ele continuasse, ele talvez tinha mudado isso, hein? Não, exato. Se ele não renuncia... Não renuncia, não tem essa coisa... Ele seria o primeiro a quebrar essa tradição. Porque eu não entendi. Veja, ele veio de Pelotas, né? Sim, ela foi prefeito em Pelotas. Fez foi importante, né, a vitória dele aí como governador, mas eu não entendi de onde que ele estava certo que ele ia ser o candidato a presidente. Não foi. Doutor Cometeu um Vinícius, erro político forte. Café com leite. Chegou a colocar. Vai tomar chá. Eu acho que é isso. O Onyx vai tomar chá. Boa. Não, nenhuma possibilidade Bom, primeiro porque o adversário é o Eduardo Leite. E o Onyx jamais vai sentar para conversar com o PT. Essa eleição, ela me parece que vai transcorrer com o Eduardo Leite não se posicionando e assim, correndo o risco, tentando de alguma forma atrair esses votos do Edgar Preto sem nenhum aceno ao PT. Até porque me parece que se ele também fizer algum aceno ao PT, ele corre o risco de perder uma quantidade dos votos que ele ainda tem. Sim. Que, sem dúvida, desses 26%, uma parte desses votos também não são de eleitores do PT. Ele está num beco sem saída. Está numa situação em que me parece ele não tem condições de se posicionar no cenário nacional. E agora também... E vai ter que correr o risco. Agora, eu já tenho ouvido de muitos eleitores do Edgar Preto já sinalizando que vão votar em branco. Né? Se não houver o mínimo de concessões de parte dele para atrair o eleitor do PT. Pode ser né? também. E agora uma situação, assim, nesse momento, eu diria que uma tendência muito forte de Onyx Lorenzoni ser o novo governador do estado do Rio Grande do Sul. E até esse momento, eu acho que o único que está faltando a declarar formalmente apoio ao Bolsonaro é o governador de Santa Catarina. Porque todo o Sudeste e o Sul já todo declarou apoio. Então, com o Mourão aqui também, não é Mourão, é Mourão, né? Mourão. É Mourão, não tem um U.
com o Mourão também eleito aqui, eu acho que fica uma pressão muito forte, favorável à angariação de mais votos ainda para o Onyx aqui. Sim. Isso deve ajudar muito. O PSDB que está numa encruzilhada muito grande, porque a bancada foram 13, alguém comentou, De 29 caiu para serão 13 agora no próximo ano. Ficou, e que ironia, né? 13. Né? Na realidade, o PSDB e o PT sempre se deram bem, né? Eu não enxergo dessa forma, assim, Wilson. Acho que foi a polarização de outrora, né? A polarização mudou, ela foi mais para a direita. E o PSDB não conseguiu, e interessante, porque o PSDB, aqui em nível estadual, há poucos anos tinha conseguido capturar bem essa questão da renovação na política, elegeu prefeitos de 5 maiores cidades do estado, sem ser nessa última eleição anterior, havia elegido em 4 delas, né? E assim, perdeu... Inclusive aqui, né? Em Novo Hamburgo. Perdeu o timing nesses últimos 6 anos para cá, sim. com esse agravamento da polarização, e digamos assim, não só ele, o centro como um todo ficou espremido pela polarização. O PSDB agora no Congresso vira um nanico, né? Um partido danico. O MDB perdeu muita bancada, né? O PSDB por 2 deputados ficou acima da cláusula de barreira. Senão não teria fundo partidário. Isso é uma coisa absolutamente inconcebível para a maior força política do país nos anos 90. Por isso, que eu falei que é o grande perdedor dessas eleições. O Novo também parece que, se não tenho certeza se o Novo tem na legislação atual 9 e agora serão 3 apenas. O Novo. O Novo não cumpriu a cláusula de barreira, já não tem a partir do ano que vem acesso ao fundo partidário e ao horário de gratuito que não usavam, né? Então tá normal para eles, né? Tá normal. E o que mais cresceu é o partido que está hoje o atual presidente, candidato à reeleição. Eles elegeram acho que 90 deputados. Por exemplo, aqui na nossa bancada lá do federal, de 1 foi para 4. E a direita brasileira agora, ou talvez extrema-direita para Não. É que existe... Foi a que elegeu mais pretos e mais mulheres. A direita Inclusive, brasileira. nós elegemos a primeira deputada federal negra no estado do Rio Grande do Sul, Daiana Santos, né? Isso aí. É a primeira, Daiana dos Santos, primeira deputada federal gaúcha negra, do PCdoB. A Daiane dos Santos? Não é a Daiane. Não é a atleta. Eu estava nessa dúvida também. Não. Talvez até muitos votaram achando que era ela. Talvez. E nós tivemos, assim, surpresas grandes, né? A Joyce Pepa, né? Falamos ontem sobre ela isso. teve 98% a menos de votos do que ela teve na eleição anterior. Ela tinha 1 milhão e cacetada de votos, teve agora acho que 17 mil, uma coisa assim. Quem se descolou do bolsonarismo na direita, ou enfim, o setor mais conservador, vamos dizer assim. O setor mais conservador da política brasileira. Você teve em São Paulo, se deu muito mal eleitoralmente. Paulo, no Rio de Janeiro, um cara que foi candidato a deputado, que era artista de filme pornô também, né? O famoso Kid Bengala. Então agora, estão dizendo, junta a Joyce, o Frota, que também perdeu, e o Kid Bengala, eles podem fazer um filme pornô os três, né? E você tem um monte de surpresas. O Serra está fora, o Paulinho da Força está fora, o Ivan Valente está fora, Márcio França, Álvaro Dias, o Collor, Requião, o Molon, Vicentinho, César Maia, o Rodrigo Maia está fora, ele tentou eleger a filha dele também, está fora também, quer dizer, foi pai, filho e neta, os 3 fora. André Siciliano, que eu nem sei quem é esse cara, o Mandetta, uma série. Eduardo Cunha. Final? Meio minuto só? Sério? Rapaz do céu. Vamos ter que ir para o ponto final, então. Vamos começar lá com o doutor Vinícius Bondan, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no nosso Estação Hamburgo. Eu que agradeço, Cláudio, Regina, Wilson, telespectadores, sempre um prazer estar aqui. Eu só vou fechar com uma coisa que eu acabo dizendo muito nos últimos tempos. Se nós não tivermos uma reforma política abrangente, que reduza a quantidade de partidos, que modifique o sistema eleitoral, permitindo que a campanha seja mais barato. Uma campanha não pode custar 5 bilhões só em verba pública, né? Mas se continuar dessa forma, nós não conseguiremos diminuir o custo da campanha, porque
é muito centrado nas pessoas e menos nos partidos políticos, se nós não conseguimos fortalecer os partidos políticos, né, nós vamos ter uma dificuldade muito grande como sociedade brasileira de qualificar a política. Então, assim, acho que a missão da sociedade brasileira deve ser a qualificação por meio de uma reforma política muito abrangente. Eu acho que temos que começar a discutir isso. Muito bem, muito obrigado. Doutora Eu que Regina agradeço. Abel. Obrigada pelo convite, estou sempre à disposição, como eu falei, faço minhas palavras do Vinícius. É muito importante isso, é muito dinheiro gasto e os políticos, os partidos não são fortes, não tem aquele valor todo, né? E as pessoas migram de um partido para o outro, essa coisa, Sim. sabe? Eu não consigo aceitar isso. Então, torço também para que isso aconteça no nosso país. Muito bem. Wilson Pacheco, qual é o teu ponto final aí? Te agradecendo também. O meu ponto, em primeiro lugar, foi um prazer estar com vocês todos aqui. Igualmente. E o meu ponto final é um testemunho pessoal e envolve também um pedido a todos. A campanha do pólio foi prorrogada até 22 de outubro. Eu tive poliomielite quando era criança, com 4 anos de idade, porque não tinha vacina na época ainda. E hoje em dia, porque está erradicada desde o final dos anos 90, as pessoas estão deixando de vacinar seus filhos. Então, toda criança até 5 anos de idade precisa ser vacinada. Não deixe de fazer isso. É um pedido que eu faço a todos. Boa noite. Belo pedido. Vamos lá, então, até 22, porque encerraria no sábado agora, né? É a segunda vez que foi prorrogada. Já. Agora jogaram para 22. Para 22 de outubro. Crianças Então, até 5 anos de idade. Por favor, é a gotinha, a tradicional gotinha, que a gente teve várias campanhas, conseguiu erradicar e ela está voltando agora no nosso meio. A gente não pode permitir isso. É uma vacina de verdade mesmo, não é uma vacina experimental. Essa funciona. Muito bem. Elizabeth Machado, boa noite, Cláudia, aos amigos da bancada. Obrigado aí às contribuições do nosso grande Gildo Heckler. Fica aqui nos comentários. Obrigado a você. Mulher de Fases, está aí já as meninas que dão sequência à nossa programação ao vivo aqui na Vale TV. Amanhã a gente volta novamente para te fazer companhia a partir das 8 da noite. Uma excelente noite. Meninas e meninos. Ah, tem meninos hoje? Opa! A gente volta a fazer companhia para você amanhã, 8 da noite, aqui na Vale TV. Que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências.